necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Memórias e Reflexões, recebendo aqui na noite de hoje César Perry de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira e ex-presidente da USE São Paulo. O seu César Perry, quando da primeira vez que deu uma entrevista para mim, uma entrevista longa,
Eu reputo essa entrevista histórica, porque ele ali abriu o coração, falou que nunca tinha falado sobre a questão da febre, a sua saída, de certo modo, traumática. Então, naquela grande entrevista, César Perry estava lançando o livro Memórias e Reflexões pelos Caminhos da Vida, e ele me ofertou a obra, me presenteou, e eu fui ler. Ao lê-la, cheguei à conclusão, acho que todos chegariam, né, que é um repositório de fontes primárias, né, de historiografia, de memórias do movimento espírita brasileiro. Né? Eu não poderia, né, deixar esse cavalo selado passar. E convidei seu César para a gente fazer esse programa, que acontece mensalmente, sempre, né, nos segundos sábados do mês. Então, é uma honra, é uma satisfação e um aprendizado, né? Aprendemos muito com esse programa aqui sobre as entranhas do movimento espírita brasileiro, né? Mas eu não tenho apenas esse programa, né? Eu tenho 8 programas no meu canal, sempre nos fins de semana, a cada sábado um programa diferente com um convidado diferente. A cada domingo um programa diferente e um convidado diferente. Então, junto com o César Perry, nesse fim de semana que é o Dia dos Pais, amanhã a gente vai ter às 20 horas o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, que é sobre a vida e a obra de Herculano Pires, e é com a educadora espírita, filha de Herculano, Dona Heloísa Pires. Claro que será um programa, não é, em homenagem a Herculano Pires, o pai, né? O pai de Heloísa. Claro que vamos falar sempre em doutrina espírita, nas lutas de Herculano, mas eu vou dar aquele meu pó de pirlim-pim-pim, né? Eu vou jogar esse pó aqui, vocês sabem que eu sei fazer a coisa, né? Para Dona Heloísa abrir o coração, né? E ela, claro que ela vai abrir o coração, né? Fazer uma homenagem linda a Herculano, né? E prestando homenagem a Herculano, a gente vai prestar homenagem a todos os pais, já. Então, meus queridos irmãos, é isso. Vamos iniciar o programa elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade, essa graça que é conversar com César Perry sobre a doutrina que amamos, a doutrina espírita, essa doutrina dos imortais que a gente escuta uma vez e não esquece nunca mais. Então, que possamos hoje mergulhar na vivência do César Perry com Chico Xavier, trazer o médium mineiro para pertinho aqui da nossa atualidade e extrair lições imorredoras desse que foi um missionário do Cristo aqui na Terra, Francisco Cândido Xavier. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui César Perry de Carvalho. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com César Perry de Carvalho para mais um programa Memórias e Reflexões. Seu César Perry, nessa véspera do Dia dos Pais, boa noite, tudo bom com o senhor? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os internautas, né, que acompanham essas entrevistas pelo blog Bruno Tavares. Estamos aí à disposição. Me diga uma coisa, eu não vou dizer esses meninos, né, que não são meninos, mas esses 3 marmanjos aí em São Paulo, no Dia dos Pais, presenteiam o pai, a família se reúne, Sim. César? Sim, ainda apresentei um sim, e sempre nos reunimos, né? Nem todos eles estão presentes, porque alguns têm viagem ou tem um que mora em Brasília, mas a gente sempre tem o momento familiar. Ô, seu César Perry, a gente está aí vivendo em Paris, né? Eu sei que o César Perry não gosta de futebol, mas a Olimpíada tem a diversidade dos esportes, é policultural, né? Mesmo de relance, o senhor tem visto aí alguma coisa, seu César?
Sim, eu tenho visto de relance, aliás, síntese às vezes de resultados, né, súmula do dia, e assistimos, né, as provas de ginástica olímpica, né. Então, diga um momento aí que o senhor achou bonito, a menina Rebeca ganhando. Pois é, ela tem uma vida, né, notável, né, de superação de tantos limites e dificuldades, e chegou, né, muito bem merecido. E competindo com um marco histórico, né, da ginástica, que é aquela americana. Aquela menininha realmente é de outro planeta. E lembrando aqui, seu César, né, que o filho do César Perry praticou natação, foi da equipe de um medalhista olímpico, né, Ricardo Prado, né? A gente É viu isso verdade, aqui. é verdade. E ele aproveitou muito, né, aquela temporada, foram vários anos, né, de treinamento, de convivência em piscinas. E o Ricardo chegou a comparecer muitas vezes em festividades no meu lar em São Paulo. Bom, então, boa Olimpíada aí para os brasileiros aí que estão a competir. Fica a nossa torcida, né? O que eu admiro em Olimpíada, seu César, é a medalha de prata e de bronze também. Não se comemora só o ganhador, né? Se É, valoriza. Mas, seu César Perry, vamos lá. Hoje, na noite de hoje, o programa versa sobre Chico Xavier. Ah, num primeiro momento, a gente vai ver o título de cidadão de Araçatuba para o Chico Xavier. E no segundo momento, aí sim, o aprendizado, a influência do Chico na vida do César Perry. Então, vários lances importantíssimos. Seu César Perry, na década de 70, o Chico começou a ser agraciado com esses títulos de cidadania, não é? Então, várias cidades do Brasil. E em 1975, a Câmara dos Vereadores de Araçatuba aprova a entrega do título de cidadão de Araçatuba ao Chico. O César Perry, nessa época, dirigia a União Municipal Espírita de Araçatuba, que era um órgão da USE. E o senhor foi encarregado, né, dessas tratativas de intermediar. Como é que foi isso aí, seu César? Como aconteceram essas intermediações sua com o Chico? veja bem, aquela época, né, quando a Câmara de Vereadores de Araçatuba, no ano de 1975, aprovou a concessão do título de cidadania araçatubense ao Chico, eu já era, né, há alguns anos presidente da União Municipal Espírita de Araçatuba, escrevia em três jornais da cidade, três jornais leigos, com colunas espíritas, e, ao mesmo tempo, éramos muito amigo do Chico, e o fato era conhecido em Araçatuba, né? E isso era divulgado, inclusive, súmulas que nós fazíamos das visitas ao Chico nessas colunas espíritas. Então, foi solicitado pelo vereador que nos conhecia, né, que fizéssemos essa intermediação. E, inclusive, o próprio prefeito da cidade, né, na época, um médico, era simpatizante do espiritismo e muito amigo nosso, da nossa família, então todos eles tinham esse conhecimento. Então nós, naturalmente, né, éramos a pessoa para fazermos esse meio de campo, para ah, propiciar, né, a saída de Chico a Araçatuba. E isso realmente, depois de muitos diálogos pessoalmente com o Chico lá em Uberaba, né? E no grupo Espírita da Prece, e também correspondências assíduas, né, que nós mantínhamos com o Chico, ele marcou o evento, né? E foi, evidentemente, providenciado tudo, houve até uma aprovação da Câmara de Araçatuba,
para que a entrega fosse feita fora do ambiente da Câmara, o que precisa de uma autorização especial. Então, foi definido que seria no dia 29 de novembro do ano de 1976, no Ginásio de Esportes de Araçatuba. E isso seria, então, um episódio marcante com um grande público. Eu mostro aqui para você, inclusive, a propaganda, né, que já estava toda ela impressa, para ser distribuída, para ser divulgada, convidando, né, o público em geral para comparecer nessa entrega do título ao Chico, e, ao mesmo tempo, ele estaria lançando e autografando o livro Tintino, O Espetáculo Continua, né? Então, esse é o registro que nós temos ainda daquela época. Acontece que o Chico, no começo de novembro, sofreu um infarte lá em Uberaba. Aí o dirigente da época da comunhão, do Grupo Espírita da Prece, né, o Ike Batista, muito amigo nosso também, nos telefonou informando do que havia acontecido, que teria que adiar esse evento, que seria no final de novembro, e que eles encaminhariam um informe. E houve tanta, eles são tão preocupados, né, e responsáveis, que o doutor Wilco Batista me encaminhou, inclusive, um atestado do médico cardiologista, né, comprovando que o Chico havia sofrido aquele infarto, estava impossibilitado de viajar. Então, foi isso que aconteceu, e um mês mais ou menos depois, o Chico entrou em contato conosco, já estava se restabelecendo, isso em dezembro, e em janeiro, né, do ano de 1977, nós fomos visitá-lo, quando ele estava reiniciando as suas atividades públicas. E ele nos recebeu na casa dele, juntamente com a Célia, e foi muito atencioso, né? Mostrando as medicações que ele usava, muito alegre, muito brincalhão e bem disposto para recomeçar suas atividades. Anos depois, houve tentativa de nova marcação, mas o Chico já não estava mais agendando essas visitas, fora de Uberaba para receber títulos, ele já estava seguindo uma orientação médica, vamos assim dizer. Então, em meados do ano de 1980, né, houve mais um contato da Câmara de Vereadores de Araçatuba, e um determinado dia eles foram lá, sem solenidade, sem nada, e entregaram o diploma pessoalmente ao Chico, naquele momento das filas, né, do Grupo Espírita da Prece. Então, esse foi o desfecho, né, vamos assim dizer, do título de cidadania Chico Xavier. Nesse momento da entrega do título, o César Perry foi ou só foram os políticos? Olha, foi o autor, o vereador autor da propositura, que era o vereador Antônio Saraiva, e, e outros vereadores, um representante da prefeitura, e foi, na época, uma liderança espírita de Araçatuba junto. Naquela época, nós já não estávamos mais residindo em Araçatuba, nós já estávamos residindo em São Paulo. Mas seu César, ele não pôde ir por duas oportunidades, né? Um infarto e depois, já doentinho, já não estava. Mas o senhor antes estava tentando levá-lo para uma tarde de autógrafos, né? Para Sim. Araçatuba. O senhor conseguiu esse intento ou não? Não conseguimos. E aí, como surgiu em 1975 essa decisão da Câmara, então nós canalizamos o nosso esforço em levá-lo já para o título e uma tarde de autógrafo. Perfeito. Bom, aí, seu César, vamos agora para o aprendizado e a influência do Chico Xavier, influência essa também na sua vida. Seu César, desde adolescente, o senhor, claro, o via e acompanhava a figura do Chico Xavier. Mas há algo marcante, não é? Que foi o Anuário Espírita de 64. Por que foi tão marcante? Olha, nós já líamos os livros do Chico, participávamos já de reunião de estudos,
em Araçatuba, mas naquele anuário havia publicado uma mensagem psicografada pelo Chico em julho de 1973, assinada pelo espírito Hilário Silva e homenageando Benedita Fernandes, um grande vulto da benemerência da filantropia espírita em Araçatuba e região, e que é chamado num domingo de calor. Então, isso nos chamou muita atenção. E o interessante, né, que há alguns anos depois, quando nós começamos a visitar pessoalmente o Chico, ele sempre fazia referências, né, a Benedita Fernandes. O senhor, com sua família, ia assiduamente visitar o Chico, não é? Ele Sim, tinha um carinho especial por Dona Bebé, sua mãe, e pelo seu tio Lorival. Quando Dona Célia vai ter aquele aborto espontâneo, né? sim, Nessa época que ele vai desenhar aquela estrelinha, não é, seu César? sim, Aquela estrelinha. E eu pergunto ao exatamente. senhor, o senhor tem ela aí ainda? Tenho. Eu vou localizar aqui, eu vou te mostrar. Fui pego assim meio de... E um momentinho que eu já vi o livro Espero, aqui. tranquilo. Ah, então, Bruno, foi um momento muito interessante, né? Porque a Célia havia tido um aborto espontâneo, nós perdemos a primeira filha, vamos assim dizer, né? Numa fase adiantada de gestação, de uma forma inesperada e espontânea. E um dia nós fomos a Uberaba e havia uma dúvida se a Célia estaria grávida ou não, iniciando uma segunda gestação. O Chico, num bate-papo assim conosco, ele falou: está havendo uma tentativa, né? E parou aí. No final daqueles atendimentos, naquele final de semana, nós entregamos um livro para ele autografar. E, de repente, nesse livro, olha o que ele fez. Aos amigos, né? Olha lá, César e uma estrelinha Célia, né? Essa estrelinha, ele estava realmente informando ou confirmando que ela estava grávida. Exatamente, era Impressionante. anúncio da gestação do nosso primeiro filho. E é um autógrafo do dia 17 de novembro do ano de 1973. Isso aí tudo. O senhor tem que fazer o Memorial César Perry, viu? Colocar isso tudinho. Seu César, olha a mediunidade do Chico, não é? O momento que o senhor vai lá com sua esposa, não é? E se confirma. Desenhou Sim, a estrelinha e se confirmou a gravidez já. Quer dizer, isso é uma isso. comprovação. E anos depois, isso foi em 73, né? No ano de 1900, numa das visitas que nós fizemos ao Chico em 1976, nós levamos esse filho, que é o primeiro, e o segundo já havia nascido, e nós temos foto do Chico na casa dele, com os meninos no colo, ele conversando, né? Ô, seu César, aí me diga uma coisa, qual foi a impressão naquela época, naqueles tempos, como era o Chico Xavier pessoa? Era jovial, espontâneo? Sim, ele era espontâneo, muito alegre, extremamente atencioso. Olha lá. Mas o Chico está aqui na Terra, nessa figura maravilhosa, esse grande médium. E a vida na Terra não é fácil, né, seu César? O movimento Exatamente. espírita sempre, como todo movimento de ideias, teve momentos complicados já. E há um momento que envolveu essas duas grandes figuras, dois grandes expoentes do espiritismo no Brasil, o Chico Xavier e o Divaldo, né? E que levou até a um afastamento dos dois. Seu César Perry, no dia 14 de fevereiro de 1978, Chico Xavier e Divaldo
se reencontram. O César Perry participou, digamos assim, desses esforços para que esse reencontro acontecesse. Seu César Perry, eu estaria em erro em usar a palavra. Esse 14 de fevereiro de 78, esse reencontro foi o momento da reconciliação do Divaldo com Chico. Olha, sem dúvida. E como nós mantínhamos amizade com os dois, visitando frequentemente ao longo do ano Chico Xavier em Uberaba, e mantínhamos já uma amizade antiga com o Divaldo, que éramos hospedeiros do Divaldo em Araçatuba, e ambos sabiam, né, das amizades mútuas, né? E nessas condições, muitas vezes levávamos o abraço do Divaldo ao Chico quando íamos a Uberaba, e ao transmitir ao Chico, ele retribuía, né, pedindo que transmitíssemos também ao Divaldo. Então, isso foi uma constante. E houve todo um apoio, né, de lideranças espíritas de Uberaba, inclusive, para que houvesse essa reaproximação de Chico e Divaldo, né? E isso foi agendado, foi marcado, e nós fomos avisados e comparecemos, 14 de fevereiro do ano de 1978, na Comunhão Espírita, não, na Grupo Espírita da Prece, né, de Uberaba. E naquela oportunidade, estávamos também, além de vários acompanhantes do Divaldo, da Célia, né, a doutora Marlene Rossi Severino Nobre, e outros companheiros estavam presentes lá. E foi importante, sim, o Chico recebeu uma mensagem de Emmanuel, o Divaldo recebeu uma mensagem de um nosso tio desencarnado, Lourival, que havia sido amigo de Chico, né? E isso tudo se prolongou. Nós relatamos no livro que nós lançamos, né, sobre Chico Xavier, o homem, a obra, as repercussões, esses detalhes, e também tem algumas informações no livro Pelos Caminhos da Vida, memórias e reflexões que ora nós estamos aí comentando com as suas entrevistas, né? E isso tudo prosseguiu de maneira que comparecemos em outros momentos, né, com ambos juntos, e o interessante foi um livro conjunto dos dois, que nunca mais foi reeditado. Ele foi lançado no ano de 1983, veja bem. E o Amor Continua, com mensagens de Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, né? E foi organizado pelo Nilson de Souza Pereira. Esse livro, O Amor Continua, tem, inclusive, esse objetivo, dessa reaproximação que houve naquela época entre os dois. Seu César Perry, isso é história, não é? Hoje, isso faz parte do extrato da história do Espiritismo no Brasil. A gente conversa com muita gente, até do movimento espírita. Eu entrevistei aqui muita gente de todos os espectros já. Seu César Perry, mas eu queria saber do senhor, porque César Perry é diferente, porque, como o senhor disse, foi amigo dos dois já. O pessoal aponta, seu César, como um dos grandes responsáveis por esse distanciamento, esse afastamento, o médium Valdo Vieira, já desencarnado. Isso realmente procede? Olha, procede sim. Houve uma reação por parte do Valdo, né, naqueles primeiros tempos, de Uberaba. Eu diria aí que no começo dos anos 1960, logo depois do Chico ter se mudado para Uberaba, porque o Divaldo o visitava, começou a visitá-lo ainda em Pedro Leopoldo. Houve sim uma reação quando surgiu aí uma primeira mensagem, psicografia do Divaldo, e que foi divulgada em folhetos e pela imprensa, e houve um questionamento. Agora, o Valdo teve um papel significativo nessa separação entre ambos, mas não é só isso, não. Há outras pessoas.
E tem um livro muito pouco divulgado. O autor se chama Elifas Alves, da editora Aliança de São Paulo. O título do livro: Chico, do Recomeço à Projeção Nacional. Ele entra em detalhes, com documentação, de todo o processo de mudança do Chico, de Pedro Leopoldo para Uberaba, e dos primeiros 10 anos, então a década de 60 do Chico lá em Uberaba. E esse afastamento entre Chico e Divaldo, ele detalha e cita nomes. Quem quiser vai procurar no livro de Elifas Alves, Chico, do Recomeço à Projeção Nacional. Mas eu só queria adiantar que ele mostra que houve, por parte de um dirigente da FEB, no Rio de Janeiro, um alerta ao Chico sobre mensagens que estariam sendo psicografadas pelo Divaldo. Então, tudo começou a partir daí. E teve o auge, né, com a atuação do Valdo e outras pessoas que os nomes estão citados lá. Que passando aí 10 anos, né, a própria Federação Espírita Brasileira passou a publicar obras do Divaldo Pereira Franco. E bom. E não só obras, o Divaldo, durante muito tempo, na reunião do Conselho Federativo Nacional, até com o senhor presidente, encerrava com a mensagem de Bezerra, né? Então, se tornou, né, uma pedra importante na divulgação da federação. Mas, seu César Perry, uma pergunta só. O César Perry, claro, aquela acusação, né, ignomínia que fizeram contra Divaldo do plágio, o César Perry leu as mensagens, já tinha nada a ver realmente, né, César Perry? Olha, eu diria que no começo as mensagens eram relativamente parecidas, sim. Não quer dizer que seja plágio. Agora, com o desenrolar da psicografia do Divaldo e com o fato dele ter sido intermediário de vários espíritos e vários estilos, então ficou patenteado que ele tinha, sim, o dom da psicografia. Pois é. E eu quero aqui saudar, né, um dos últimos trabalhos comparando e demonstrando que não houve plágio. Quem fez foi a querida Sueli Calda Schubert, né? Então, esclarecendo sobremaneira essa questão, que importa. Aí, seu Sérgio, para a gente encerrar esse assunto do Chico com Divaldo, a prova que foi uma reconciliação verdadeira, a amizade voltou, é que em 5 de novembro de 1980, o Divaldo Franco vai receber o título de cidadão uberabense. O Chico Xavier não só compareceu, como usou da palavra. Aí eu pergunto, o César Perry estava lá nesse dia e como é que foi isso? Estava, assim, presente, juntamente com a Célia, a esposa, nossa genitora Bebé, e alguns amigos de Araçatuba que nos acompanharam. Foi um momento muito bonito, muito feliz, e tiramos, inclusive, fotos, né, com o Chico e com o Divaldo. Bom, aí a gente ainda não vai sair do Chico, a gente vai dar um pulinho, seu César, ali em Sacramento, né? Então, no centenário de Eurípides Bassanufo, né? Foi uma caravana de Araçatuba para Sacramento, tá? E aquele evento magistral, 100 anos de Eurípides, no Colégio Allan Kardec, coube ao César Perry de Carvalho proferir a palestra comemorativa. Como é que foi aquele evento, aquele dia, seu César? Veja, naquela época, né, você está se referindo a maio de 1980 e novembro de 1980 também, que foi o outro grande evento, né? E no centenário de Eurípides, né, em maio de 1980, nós já tínhamos muita amizade, né, com as equipes espíritas lá de Sacramento, do Colégio Allan Kardec, do Lar, né, ao mesmo tempo do Instituto, da fundação que estava sendo preparada, da reunião de Evangelho no Lar, de Sobrinha de Eurípides,
ou seja, nós tínhamos contato com vários sobrinhos de Eurípides Barçanufo, amizade com alguns deles e até chegamos a conhecer duas irmãs, né, encarnadas ainda de Eurípides Barçanufo. Então foi realmente um convite muito prazeroso para nós fazermos a palestra naquela oportunidade. Seu César, aí essa mesma caravana, né, aproveitando, sai de Sacramento e vai visitar o Chico Xavier, tá? Como é que foi Sim. essa visita? Olha, nós organizamos algumas caravanas de amigos, né, de Araçatuba e familiares, e em várias delas nós começávamos pela Cidade Franca, né, visitando as obras do Dr. Tomás Novelino, muito amigo do Chico e que foi aluno do Colégio Allan Kardec de Eurípides Barçanufo. Depois aí íamos a Sacramento e finalmente terminávamos, né, de sexta a sábado lá no Grupo Espírita da Prece em Uberaba. Então foram momentos assim, eu diria inesquecíveis, né? Essa convivência, um grupo grande apoiando, visitando e aproveitando, né? Essas benesses da proximidade com o Chico. Seu César, uma pergunta aqui, en passant. Eu sei que o senhor conheceu e foi amigo do Martins Peralva, né? Uma pessoa que eu sempre vi muito perto do Chico, admiro muito ela, a distinção, não é? Nesses eventos de premiação de cidadania, ela sempre presente. O senhor conheceu, foi amigo de Maria Luoto Beruto, Não, eu nunca tive nenhum contato pessoal com ela, não. É a dona Nenê, né? mas foi uma grande amiga dele, né? Muito amiga Uma dele, grande muito amiga. apoiadora dele lá nos tempos de Pedro Leopoldo. E há muitas fotos dela, Martins Peralva, né, na entrega do título de Sim, cidadão lá de Uberaba com ele. E, inclusive, permita dizer, seu César, né, ela foi reconhecida também como uma mulher fisicamente muito bela, né? Uma dama distinta e de uma beleza salientada, né? Mas, seu César, vamos lá. Tem coisas que são importantes, né? O público gosta de saber, seu César, dessas coisas, viu? Mensalmente, seu César Perry recebia uma caixinha pelo correio, mensagens impressas. O Chico tinha essa delicadeza, lhe mandava sempre. sim. O Chico tinha amigos como o Vivaldo Borges, né? Que o auxiliavam na distribuição de mensagens, as encomendas para correio, mas o Chico, pessoalmente, algumas delas ele subscritava, e são essas que eu recebia, né, subscritada pelo próprio Chico, né, e que eu guardo até de lembrança isso, com um pacotinho de mensagem que a gente redistribuía pelos centros ali, amigos da cidade de Araçatuba. Vivaldo da Cunha Borges, ô seu César Perry, né? Sabe o que é que o Vivaldo me chamava sempre a atenção? E aí Ah, vem o respeito do Chico Xavier, até pela imperfeição dos outros, né? Em várias fotografias, eu ficava, como é que esse homem não tira o. Vivaldo fumava. E ele sempre sim. aparecia com cigarro nas fotografias, né? Ele era portador de um transtorno mental, sabe? Eu não Ele, sabia. é, inclusive, ele começou a estudar medicina na Uberaba, jovem, precisou abandonar o curso em função desse transtorno mental, e o Chico, reconhecendo, querendo dar assistência, praticamente o recolheu e ele passou a morar numa casinha nos fundos da casa do Chico. E lá, nessa contribuição que ele prestava, veja, sem contato com o público, era essa a, o compromisso do Chico com ele. E lá, o Chico dizia que era o correio, né, dele, porque é lá que se centraliza, o Vivaldo fazia as datilografias das mensagens A do Chico, verdade, perfeito. no tempo de Uberaba, né? Lá em Pedro Leopoldo era o próprio Chico. Lá nos tempos de Uberaba ele datilografava,
ele catalogava as mensagens e cuidava, né, da distribuição de mensagens e das correspondências do Chico. Bom, seu César, vamos lá. Eu queria que o senhor falasse de uma coisa que eu reputo uma coisa muito importante também, viu, seu César? Eu queria que o senhor falasse da latinha com biscoitos para o lanche e da caixa de sapato com os remédios que o Chico Xavier lhe mostrava também. Então, essa caixa de remédio, começar por ela. Ele nos mostrou, quando nós o visitamos em janeiro do ano de 1977, 2 meses depois dele ter sofrido um infarto. Então, era o momento que ele estava recomeçando as suas atividades públicas. E ele nos recebeu na casa dele, juntamente com a Célia, e ele mostrou, né? Falou: olha, agora eu estou circunscrito, eu sou obrigado a seguir aqui toda essa medicação que está nessa caixinha. E dava risada, né? Porque era a medicação, né, que ele teria que usar como tratamento, né, de uma pessoa que já sofreu um infarto. E a questão da lata de doces, o Chico, ele, ele era muito fraterno, muito atencioso, e na casa dele ele fazia questão de oferecer um lanche, às vezes, né? À tarde ou no final da sexta, ou tarde da sexta-feira, ou tarde do sábado. E, enfim, em alguma dessas vezes, nós vimos ele tirar do quarto dele uma lata cheia de docinhos, coisas mineiras, né? Então, era uma característica muito interessante essa do Chico. Meu Deus do céu, seu César. Isso fica nas lembranças, eu Sim. imagino. Mas vamos lá, seu César. O senhor tem uma obra sobre Leonora Piper, né? E o senhor mostrou os originais antes de publicar ao Chico. E o Chico disse assim para o César Perry, né? Todos estão no plano espiritual. Sim. Por que o Chico fez essa afirmativa para o senhor? Olha, nesse livro, Os Sábios da Senhora Piper, Provas da Comunicabilidade dos Espíritos, nós lançamos pela casa editora O Clarim, no ano de 1986, nós relatamos o desenrolar das chamadas pesquisas psíquicas junto à Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e a Sociedade de Pesquisas Psíquicas dos Estados Unidos, focalizando grandes vultos acadêmicos, tanto da Inglaterra como da França e dos Estados Unidos, que se dedicaram a essas pesquisas. E Leonora Piper foi a principal médium, né, submetida à pesquisa na história, vamos assim dizer. Durante 50 anos, ela submeteu a diversos tipos de pesquisa. Mas, antes de publicarmos o livro, nós levamos um original xerografado ao Chico, para ele dar uma olhada, e aí, num retorno logo depois que nós fizemos, ele deu essa resposta, que nós devíamos publicar, e espontaneamente, sem que eu perguntasse nada, ele disse: todos eles se encontram no mundo espiritual. No fundo, ele estava respondendo a uma dúvida que eu desenvolvia em função de muita gente ficar propagando por aí afora que fulano e beltrano estava reencarnado aqui ou acolá, aquelas coisas que muitos espíritas gostam, né, de ficar especulando sobre vidas anteriores, de alguns vultos, de alguns expositores, de alguns médios. E ele deu essa resposta, espontaneamente. Seu César Perry, avisado pelos espíritos, ou ele captava isso no pensamento da pessoa? Ele captava. Não foi a única vez que ele nos deu respostas de perguntas que eu não cheguei a formular, mas que eu estava pensando. Meu Deus do céu, impressionante. É. Impressionante. Seu César, ele vai haver sempre, sempre havia, né? Em São Paulo, os encontros no Centro Espírita União, em São Paulo. O Sim. César Perry, nessa época, era o presidente da UGI de São Paulo. Como eram esses encontros, seu César? O senhor sempre Então, estava presente? olha, o Chico, tradicionalmente,
comparecia no começo do mês de outubro, todo ano, no Centro Espírita União, por uma tarde e noite de autógrafos. Esse Centro Espírita União foi fundado pelo casal Francisco Galves e Dona Nena Galves, que eram muito amigos do Chico, e fundaram o centro há 50 anos atrás, por orientação de Chico, especificamente de Bezerra de Menezes. Eram muito amigos e o casal Galves era os anfitriões de Chico em São Paulo, né? Ele se hospedava na casa deles. E como presidente da USE, coincidiu que em duas oportunidades nós pudemos comparecer nesse grande evento do Centro Espírita União, e o Chico foi extremamente alegre, atencioso, conversando conosco. Numa delas estava a nossa genitora, na outra a Célia, nossa esposa, e nós temos, inclusive, todos os registros disso. Foram momentos assim extremamente fraternos, agradáveis, inesquecíveis. Tem muita informação quando a gente lê nos livros que a gente fica estupefato, né? Eu fico me perguntando, será se foi exatamente assim? O César Perry tomou passe com Chico Xavier. O Chico Xavier aplicou passe em São César Perry, né? Em Dona Célia. Seu César, que história é essa do aroma que impregnava o ambiente? Isso é fato? Isso é verdadeiro? É verdadeiro, sim. Num dos finais de semana que nós estávamos em Uberaba, nós estávamos na casa do Chico, conversando com ele e outras pessoas, e de repente ele disse: Olha, eu vou ter que atender um grupo que eu havia agendado para transmitir um passe. Vamos lá conosco. E nós fomos, eu, a Célia, e quando ele começou a aplicar o passe, muito simples, aliás, sabe? Eu sempre lembro que não tem essa parafernália de gestos e de técnica, nada disso. O passe dele era uma imposição de mãos, sem contato. E aí, de repente, nós começamos a sentir um aroma de rosas, quer dizer, um fenômeno de efeitos físicos, né? E é sabido, né, que o Chico era portador de vários dons mediúnicos, inclusive de efeitos físicos. Daí, fato, né? É, Fato realmente é impressionante. Seu César, eu concordo com o senhor. Eu concordo com o senhor, mas admito, não é aqui só em Pernambuco, na grande maioria das casas espíritas do Brasil, aqui em Pernambuco, todas, inclusive na minha, tem o passe com aquela técnica toda, do longitudinal, tá entendendo? Do cruzado. Tem aqueles livros, o senhor conhece de Jacomelo, Edgar Armon, não é? Mas eu penso feito o senhor, né? Um dia a gente chega lá do passe com a simples imposição de mãos, né? eu prefiro seguir o exemplo que eu vi com o Chico e também registrado nos livros de André Luiz, né? Muito claros. Agora, Dona Heloísa Pires diz uma coisa, seu César. Quando eu entrevisto ela e eu também, a gente prefere o nome doutrinador do que dialogador. Mas Dona Heloísa Pires diz com muita graça, né? Mas eu não vou brigar por isso. Quer chamar de dialogador, eu prefiro a imposição. Agora, não estou querendo brigar com os centros que ainda usam aquela técnica, né? Paciência, mas a gente vai chegar lá um dia, né? Com a simples É. imposição de mãos. Seu César, a pergunta derradeira, né? O senhor já se referiu à obra na questão do Divaldo, da reconciliação do Divaldo com Chico. Mas o César Perry, né, é o autor da obra Chico, o Homem, a Obra e as Repercussões. Né? A gente pode pensar que é uma obra biográfica. Ela é biográfica ou não? Olha, é esse livro aqui, né? Chico Xavier, O Homem, a Obra e as Repercussões. A primeira edição foi feita pela USE, lançada em 1997. Chico estava encarnado. E ele recebeu esse livro em mãos também, ainda encarnado. Depois, no ano de 2019, esse livro foi reeditado
agora numa parceria da editora M com a editora da USE. E nesse livro foram acrescentadas repercussões. Então, o que nós fazemos nesse livro? Nós relatamos, né, os contatos pessoais que nós tivemos com o Chico, alguma documentação, uma síntese de alguns comentários, né, muito elucidativos que ele fez nas reuniões, e analisamos também assim a obra em geral de Emmanuel, de André Luiz, alguns fatos da mediunidade do Chico, e por isso é que se chama O Homem e a Obra. Então, e focalizamos o aspecto humano, fraternal de Chico, quer dizer, o homem, a obra que ele foi intermediário. E as repercussões, nós acrescentamos em detalhes nessa última edição, porque nós começamos a mostrar tudo aquilo que aconteceu nos anos 2000, inclusive após a desencarnação de Chico. Então, aparece premiações, nome de rodovia, nome de fundação, nome de instituições, ao mesmo tempo, os filmes, novelas, as comemorações do centenário de Chico Xavier em, em 2010 e a projeção dessa obra, inclusive, para o exterior, na época quando o Conselho Espírita Internacional, até o ano de 2015, ele traduzia, imprimia e distribuía, editava livros do Chico em vários idiomas. Então, tudo isso está registrado nessa obra. Bom, pessoal, então estamos terminando, né? Seu César Pérez, a gente só se vê agora em setembro, né? Sim, isso, setembro. Tem certeza disso? Absoluta, mas pessoalmente nós estaremos aí no final na passagem, né, de agosto para setembro, para participar de uma palestra na instituição que você é um dos dirigentes, e também participarmos daquele seminário, né, sobre as epístolas de Paulo. Estaremos em Recife, sim, Se- pessoalmente. Seu César Pérez, eu queria era isso, né? Eu queria que o senhor divulgasse, né? O É, Maria Dolores vai patrocinar o evento sobre as cartas de Paulo, não é, seu César? exatamente. Isso no sábado, tá? No sábado, o dia inteiro, E no dia 30 de agosto, na véspera, 8 da noite, sexta-feira, na Casa dos Humildes, sobre a obra de Leopoldo Cirne. Tá? exatamente. Olha, E no bote aí. domingo também tem uma palestra, viu? Tem É, também no querido Alisson Guedes, lá isso, no Jefa, Grupo Espírita o Francisco Francisco de Assis, de Assis. Né? Um abraço exatamente. também a Alisson. Né? Conosco, eu não sei se Silvinha vai estar na Casa dos Humildes, mas a Cris Mascarenhas vai estar conosco no dia 30, né? Seu César Pérez, então vamos nos encontrar, não é? Então, Sim, que passe logo, né? O mês de agosto, exato. olha, o mês de agosto para muita gente é um mês aziago, né? Para mim já deixou de ser, tá vendo? Por causa de César Verdade. Pérez. Tá bom, seu César, um prazer, uma alegria. Peço, por favor, para o senhor fazer a prece final. Vamos então agora agradecer a Deus por tantas dádivas que recebemos nessa vida. Agradecemos a oportunidade agora de estarmos conversando com um grande grupo de pessoas, mesmo à distância, lembrando da vida, da obra, dos exemplos de Chico Xavier. E que essa mensagem ecoe também como nossa gratidão ao Chico por todos os seus esforços e dedicação. Queremos pedir à espiritualidade vinculada a esse trabalho, né, de divulgação através da internet, que cada um de nós, em nossos lares, recebamos vibrações de saúde, de paz, de equilíbrio. Somos gratos a todos e encerramos a nossa oração demonstrando o nosso respeito a toda a espiritualidade, aos benfeitores, aos nossos espíritos guardiães. E que assim seja.
Bem, meus queridos irmãos, o programa Memórias e Reflexões volta em setembro aqui com o César Perry. Quero dedicar esse programa à minha mãe, espírito lindo que habita o plano espiritual. Minha mãe, te amo. E, seu César Perry, chegue logo, olha, venha pela sombra, viu? Venha pela sombra até dia 30. Até dia 30 de agosto. Muita paz. Até lá, um abraço para todos.